Olá pessoal, tudo bem? Segunda-feira, 3 de março de 2025, pleno feriadão de carnaval e nós aqui estudando Tesouro Direto. Muito bem, sejam muito bem-vindos ao Finanças para Ti, um canal de investidor para investidor aqui na Belmonte, diretamente de Porto Alegre. Hoje o assunto é Tesouro Direto ou carteiras para quem já está aposentado e vai começar a investir agora. Bom, a primeira o primeiro delineamento que eu trago é o mais simples e eloquente possível. E é isso aqui que vocês estão vendo mesmo, Selic 100%. E isso basta, pessoal, tá? Por quê? Porque se você está aposentado e quer ter o tesouro direto ali, os títulos públicos como uma reserva, como um dinheiro para ficar sendo remunerado para alguma eventual necessidade, ou você vai fazer retiradas pontuais no futuro para alguma viagem, alguma questão assim, pode ser Selic 100%, sem o menor problema. A Selic já foi 2% e já perdeu para a inflação. Nós já tivemos juro real. Juro real é aquele acima da inflação. Juro real negativo, já tivemos no caso do Tesouro Selic, mas foi por um período curto. Então nós também não podemos tirar isso de perspectiva. Nós tivemos taxa real negativa no Brasil por alguns meses, de maneira que quem investiu no Tesouro Selic lá quando ele estava a 2%, isso seria de julho, agosto de 2020 para cá, já conseguiu acumular 50%, né? Então, quem botou 100 lá em julho de 2000 no Selic, no Selicão, hoje tem 150, tá? Essa é a mais pura realidade. Então, nenhum problema em montar uma carteira assim, tá? E simplesmente não acompanhar o mercado, ou só ouvir aqui o Finanças para Ti porque eu gosto do narrador, pode ser também. Nós ficamos muito lisonjeados. Mas o que eu quis dizer para vocês, gastando esses 2 minutos e meio iniciais, é isso. Essa carteira, ela é perfeita e ela casa com essas características e não há nenhum problema, nenhum defeito nessa carteira. Assim como a maioria, ou quase todas as carteiras que eu sugeri no vídeo das carteiras conservadoras, aquelas com duration até 5 anos. E aí eu trago como exemplo principal essa carteira aqui, que vai ter uma duration de 2 anos, 2 anos e pouco. Né? O que é a duration, pessoal? É o risco de oscilação da carteira frente à variação das taxas. Tá? Ela é expressa em anos porque a medida básica é o vencimento dos títulos, né? Que se dá em anos. Embora o Tesouro mesmo use dias úteis. Bom, essa carteira aqui, 50%, eu acho que ela é o exemplo, né, da carteira o mais conservadora e clássica possível. Então você está aposentado, pode ter um projeto para, enfim, fazer uma viagem em 29 e trocar de carro, ou fazer uma reforma na casa, enfim, né? E continuar com a sua reserva no Selic. Tem a carteira montada assim. Ou chega lá em 29, você pode comprar o IPCA que tiver no rol, provavelmente 32 ou 35. Uma carteira também que não gera muito mistério, muito tranquilo de entender. Agora, pessoal, eu acabei antecipando um pouco aqui a visualização das coisas. Eu tive outras ideias aqui, fiz outros desenhos, que são carteiras que vão fugir um pouquinho dessa questão da duration, mas elas vão ter uma lógica de trazer alguma renda. Porque a outra ideia de quem está aposentado seria assim, ó, não, eu só vou comprar títulos que me paguem renda. E é uma ideia perfeita, não tenho o que criticar. E eu fiz aqui um modelo como esboço geral, 20% no Selic e 10 anos de renda utilizando 2 prazos do Educa. 10 anos. 10 anos. Tá? É só uma ideia.
Educa 26 e Educa 31. Colocando no papel, eu pensei em fazer com R$ 1.000 de renda, tá? Essa renda seria líquida, porque isso aqui, na verdade, 15 títulos dos Educas, eles te pagam hoje quanto, pessoal? Quanto que tá o VNA? 4.420 aproximadamente, né? Vezes 15 dividido por 60, eles vão te pagar 1.105 bruto por mês. No líquido vai dar um pouquinho mais de 1.000, porque o imposto de renda não é 15% em cima de tudo, tá? É 15% em cima do ganho de capital. Então tem gente fazendo aí na internet 15% em cima de tudo, é um exagero. Não é 15% em cima do ganho de capital. Então, 1.105, aproximadamente um pouco mais de R$ 1.000. Então seriam aproximadamente R$ 52.000 no Educa 26 e 35 mil, quase 36 no Educa 31. E aí uma reservazinha de 26 mil no Selic seria uma carteira de 114 mil, que deixaria a pessoa com uma renda de R$ 1.000 por mês corrigida pela inflação durante 10 anos e ainda mais uma reserva de emergência de R$ 26.000. Nada mal. Não é aquele tipo de carteira que você vê outras pessoas fazendo na internet, que com 500 pratas, 300 pratas, 800 pratas, tu vai conseguir montar a carteira. Até porque uma carteira com valores tão pequenos é só simbólica, é só para realmente dar o começo. Isso aqui já é uma carteira com objetivo pronto, né? Com objetivo montado. Eu vou colocar aqui o disco dessa alocação aqui. Então a carteira ficou assim. Vejam que a maioria está no Educa 26. Por quê? Porque é um título que quase não tem mais acúmulo. O acúmulo dele é muito pequenininho. É esse ano e depois, no próprio vencimento de algumas parcelas, é o acúmulo das finais. Depois, a segunda maior fatia é do Educa 31, que também tem um pouquinho mais de acúmulo, e a parcela menor é a do Selic, tá? Mas assim, pessoal, a diferença é que com uma carteira assim, você já tem uma noção de valores, de quanto seria ter, por exemplo, R$ 1.000 garantidos pelo Tesouro Nacional durante 10 anos, sem usar o Renda Mais, e começando a pagar agora, em 26, que é relativamente rápido. Serão necessários aí aproximadamente R$ 88.000, tá? 88 mil, sem a reserva de emergência, tá? Que seria isso aqui. Esse cara mais esse. Ali, ó, 88.050. As cotações que eu estou utilizando são do dia 28 de fevereiro de 2025, fechamento, tá? Fiz outras carteiras também, pessoal, porque existem muitas possibilidades. Por exemplo, mas eu não quero só 10 anos, eu quero garantir mais tempo, eu quero usar o Renda Mais. Utilizando o Renda Mais 2030 tem uma duration bastante longa, pessoal. Eu não vou citar aqui a duration porque eu não quero dar um número que não tenha um embasamento, tá? Esse número é estimado, mas ele é bem mais alto que os demais. Não se encaixaria no perfil de aposentado, que nós queremos uma carteira tranquila, uma carteira sem oscilações. Isso não vai ser muito possível aqui. Por quê? Porque a gente, por outro lado, quer o Renda Mais para garantir 25 anos de renda. E aqui são 25 anos, pessoal, de renda de R$ 1.000 por mês, mais uma reservazinha de 15 mil no Selic. Essa carteira daria R$ 165 mil. Como é que ela está montada? 15 títulos no Educa 26 e 60 títulos. Tá? Nós precisamos de 60 títulos no Renda Mais em qualquer prazo para obter R$ 1.000 líquidos a preço de hoje. Como é que eu sei, pessoal? Fácil. A gente calcula quanto que está o VNA, 4.420 vezes 60 títulos, dividido por 240,
1.105, a mesma coisa do Educa, é o que eu vou receber por mês, tá? Então isso aqui, tirando o imposto de renda, vai dar líquido aí um pouquinho mais de R$1.000. E vejam, pessoal, em qualquer prazo do renda você consegue isso. E esse 1.000 é preço de hoje, é poder de compra de hoje, tá? Porque vai ser tudo reajustado pela inflação, tanto no Educa quanto no renda. Então a carteira ela vai andar um bom período, assim, muito grande no renda e menor nos outros títulos, até que ela vai ficar só praticamente em renda 30 e Selic. O que não tem problema, ela tem um desenho e um papel específico. Gerar renda de R$1.000 por mês corrigidos pela inflação durante 25 anos, tá? Esse é o desenho e esse é o custo. Quer tirar a reservinha do Selic? Quanto que custa a carteira? Não é 500 pratas, né, pessoal, como a turma faz por aí na internet, né? Que são só carteiras simbólicas. Não, isso aqui é uma carteira que cumpre um objetivo muito realista, tá? R$150 mil. Não é barato, eu sei que não é. Mas 25 anos de renda reajustada. Bom, vamos ver aqui outro desenho. Aí a pessoa pode usar o Educa só como um complemento e ter uma parte importante em IPCA 29 e aquela reservazinha especial no Selic, que eu acho que cabe, o Tesouro Selic cabe em absolutamente todos os desenhos para as pessoas que já estão aposentadas. Eu acho que sim. Por quê? Porque ele traz segurança e previsibilidade. Só por isso. Tá? Esse aqui seria um desenho possível, mas eu não preciso entrar em muito mais detalhes, porque ele pode ser um pouquinho diferente conforme as necessidades de cada pessoa. Temos também um outro desenho aqui, pessoal, em que a gente colocou 1/4 em cada tipo de ativo. Então, olha só, vamos explicar essa carteira aqui primeiro. Essa carteira aqui, que tem aproximadamente 1/4, depois, quando a gente faz o desenho específico, ela fica um pouquinho torta, né? Porque o Tesouro Educa 26 ocupa um espaço maior, porque justamente ele não tem tanto acúmulo, a gente precisa ter um dispêndio inicial maior nele. Mas a ideia seria a mesma da outra carteira, gerar R$1.000 ao longo de 10 anos, só que além de ter uma reservinha no Selic, nós teríamos uma boa reservinha no IPCA 29, que pode ser reinvestido depois, ou pode também ser usado para comprar o próximo prazo em 36, por exemplo, né? ou no vencimento dele, por exemplo, né? Claro, se a pessoa quer fazer isso imediatamente agora, também pode fazer. Daqui a pouco vai fechar 20 anos, né? Mas aí ela pode comprar o 30, só que o 30 não paga em 26, paga em 30. Então vejam que tem essas sutilezas aí. Essa carteira, pessoal, veja só, ela te dá uma reserva maior, te dá ainda um espaço para reinvestimento, te paga 10 anos de R$1.000 corrigidos todo mês pela inflação e custa R$168 mil no total. Uma carteira que pague a renda por 25 anos só que tem uma reserva muito menor, custa quase a mesma coisa, R$165 mil. E só os 25 anos de renda custam R$150 mil. Então vejam, é questão da pessoa traçar o seu objetivo e ver o que ela precisa, o que ela quer. E ela consegue montar. Eu não consigo montar isso, eu consigo montar uma carteira de R$500 com 75 mil. Ótimo, consegue fazer, beleza, faz. Eu consigo montar uma de R$300. Quanto que seria? 50 mil, né? Não, eu posso montar uma carteira de R$3.000. Quanto vai custar? 450 mil só para renda, né? Fora as reservas, que aí você pode anexar Selic, IPCA 29, conforme o seu poder financeiro, né? Então vejam que é um desenho completamente diferente, mas também plenamente possível de ser realizado. Você deve estar pensando, mas essa carteira pode ser boa para uma pessoa que está em fase de construção para ter fluxo de caixa e ter mais oportunidades de reinvestimento. Pode. Esses desenhos podem ser utilizados parcialmente em alocações só de tesouro ou em alocações só para renda, compondo até com outros ativos.
é o investidor que vai definir o que vai fazer, pessoal. A gente só está elencando sugestões aqui, tá? E uma carteira que eu gostaria de encerrar, e aqui sim o bicho pega, né, em termos de valores, aqui as coisas ficam caras mesmo. Porque, por exemplo, eu parti do desenho assim, ó, aquela ideia de ter renda trimestral com os tesouros IPCAs que pagam juros no mesmo valor, R$ 1.000 por mês, corrigidos pela inflação de igual forma que o Renda Mais, igualzinho, tá? Só que o que acontece? Como o Tesouro IPCA com juros, ele preserva o patrimônio, e aí fica muito claro aqui o que é um título que preserva o patrimônio e te paga só juros de um título que paga juros com amortização. Ele te devolve tudo. Olha aqui, ó, você precisa de 150 mil para fazer a renda, né? A renda de 25 anos, por exemplo. Não, aqui seriam 10 anos. Mas aqui que a gente teria uma renda no ano ímpar de 20 anos e 35, né? Então, 20 anos a renda de R$ 1.000 por mês, e depois ficariam 500, né, no final dos 15 anos finais aqui. Aí, quando o IPCA 45 vencer com juros, teria que achar outro título. Bom, vejam como para você ter R$ 1.000 de renda com o Tesouro IPCA com juros, você vai ter que desembolsar entre 220 e 230 mil, né, para fazer isso só para cada semestre. Mais o outro, né? Você vai ter que ter 220 para um, 230 para o outro e vice-versa. Totalizando 450 mil só nos IPCAs que pagam juros. E aí, para uma reserva de 20% dentro da carteira, já tem que ser 100 mil, né? Já não pode ser 15 ou 30 mil, tem que ser valores mais altos. Então vejam como impacta. Quantos títulos tem que ser, pessoal? 60, tá? Para obter uma renda líquida de imposto de renda e crescente conforme a inflação, de juros, uma renda em juros, livre do patrimônio, que não gasta patrimônio. Esse é o valor. Tá vendo, pessoal? Exige muito mais investimento, porque isso aqui, esse tipo de ativo, Tesouro IPCA com juros, preserva o teu patrimônio, coisa que os outros títulos não fazem, tá? Mas olha aí o quanto que você precisa investir. Mais de R$ 500 mil, e a gente viu ali na outra carteira, que eu me refiro que o exemplo é bom porque dá uma renda por um bom prazo, é essa aqui, ó, que com a reservinha você pode ter uma carteira de 165 mil, né, ou de 150 mil sem reserva. Então, pessoal, eu acho que esses desenhos aqui estão bem interessantes aí para serem estudados, para serem esmiuçados. Deixem os seus comentários aqui, as dúvidas. Eles não se restringem a desenhos únicos, ou a pessoa ela pode ter isso em tesouro, pode ter mais fundos imobiliários, ações e criptos, enfim, o que quiser, ETFs, à vontade, como queira. E são alocações bastante interessantes, bastante duradouras, né? É o tipo de alocação que você desenhou o objetivo, você sabe que a carteira vai cumprir esse objetivo. Aqui não tem dúvida, né? Não tem risco de gestão, de gestor, não tem risco de CRI quebrar, não tem risco de nada disso, tá certo? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos. Olá, pessoal, passando para dar o disclaimer, agora nós vamos dar com voz também. Lembre-se, nada do que eu falei é recomendação formal. Todos os investimentos têm riscos, ainda mais um resgate antecipado. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E muito importante, eu não entro em contato com ninguém via outras mídias sociais. Todas as mídias do Finanças para Ti são o YouTube, é a única mídia, tá? A gente não oferta investimento, a gente não faz propaganda de coisas fora do YouTube, a gente não entra em contato com vocês fora do YouTube. Isso tem que ficar muito claro, porque muitos perfis falsos têm atacado o canal. Certo, pessoal? Fica ligado nisso. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.